Queremos convidar a ti, amado irmão, junto à sua família, no lugar em que estás. Vamos juntos louvar e glorificar o nome do nosso bom Senhor. Amém? Aleluia. Emmanuel, Messias, eterno Rei, glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos. Emmanuel, Messias, eterno Rei, glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos. Emmanuel, Messias, eterno Rei, glorioso Deus, Consolador das nações, Senhor dos exércitos. Tu que estás assentado no trono de glória, glórias e aleluia ao Rei. Tu que estás assentado no trono de glória, glórias e aleluia ao Rei. Fonte da água viva me leva ao mais alto, mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. Fonte da água viva nos leve ao mais alto, mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. Te adoramos, Emmanuel, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Emmanuel, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Emmanuel, te adoramos, Jesus. Celebre ao Senhor. Fonte da água viva, fonte da água viva nos leve ao mais alto, mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. Fonte da água viva nos leve ao mais alto, mais alto, mais alto. Eu quero mais e mais de ti e menos de mim. Te adoramos, Emmanuel, te adoramos, Jesus. 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 Celebramos, adoramos, te adoramos, Emmanuel, te adoramos, Jesus. te adoramos, Rei da glória, te adoramos, Jesus. te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me
Bom dia, amados irmãos. Esse é o nosso momento das nossas ofertas, nossos dízimos. Eu quero compartilhar contigo a palavra lá no livro de João, capítulo 12, versos 3 a 5. Diz a palavra: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Amados irmãos, se nós olharmos para essa passagem bíblica, vamos perceber que Judas Iscariotes não estava preocupado com os pobres, mas sim estava preocupado com o dinheiro, com os bens materiais. E se nós olharmos para a atitude de Maria, vamos perceber que Maria sim estava disposta a agradar a Jesus, mesmo que isso lhe custasse um alto preço. Então, nesta manhã, eu quero convidar a você a ofertarmos a Deus de um coração sincero. Vamos orar neste momento para entregarmos as nossas ofertas nas mãos de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Senhor Pai Santo, por todas as provisões em nome de Jesus, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Senhor, nós queremos entregar, Senhor Pai Santo, esta oferta, Senhor, nas suas mãos, para que sirva, Senhor Pai Santo, para mantimento da sua casa, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós deixamos tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém. Vai passar na tela os números que você poderá usar para canalizar as ofertas de dízimos. Temos o número da irmã Joaquina, que é o número 84 70 80 286. E tem aí o número NIB, também o número de conta da igreja. Se tiveres ainda dificuldade, poderás consultar ou falar com o seu líder, vai te ajudar a canalizar essas ofertas. Tenha um bom culto, amado irmão. Bom dia, queridos irmãos em Cristo. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui mais uma vez, louvando, engrandecendo ao nosso bom Deus por tudo quanto Ele é. Essa manhã, queridos irmãos, nós queremos louvar e bendizer ao nosso bom Deus e também ouvir a palavra do Senhor. Há sensivelmente umas 5 semanas atrás, nós introduzimos uma série de mensagens que nos leva a nos afirmarmos mais e mais no Senhor. Essa mensagem nós tivemos como a primeira mensagem, o mais importante é este, que dividimos ali em 2 pontos. Primeiro, reparando, nos focando totalmente para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo ponto que tocamos nessa mensagem foi amar o seu próximo como a si mesmo. E depois, na segunda mensagem, na sequência das 5 mensagens, falamos sobre o temor a Deus. Sabemos nós que o temor a Deus, ele é o princípio de toda a sabedoria. Então nós precisamos temer a Deus. Temer significa respeitar, reverenciar a Deus. Nós vivemos numa sociedade, falamos na mensagem lá, que vivemos numa sociedade onde nos habituamos tanto e tanto de Deus que não respeitamos a Ele, que não damos a reverência. Isso é claro e temos visto dentro da igreja, de uma maneira geral, como os crentes andam, como os crentes vivem a sua vida. Então, se nós queremos nos manter firmes, nós precisamos temer a Deus, reverenciar, respeitar o nosso bom Deus, porque Ele é digno de receber a honra e glória por aquilo que Ele é. E depois falamos sobre o aquebrantamento, esse quebrar o nosso coração, se humilhar perante a Deus, arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus. Essa foi a mensagem que nós compartilhamos. Essa foi a terceira mensagem que nós compartilhamos. Depois falamos sobre a bondade de Deus, que foi na semana passada. Essa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não existe o aquebrantamento
sem a manifestação da bondade de Deus. É o próprio Deus que dá a palavra, é o próprio Deus que envia o Espírito Santo para poder nos convencer. Foi o próprio Deus que enviou a Cristo, que veio para poder sacrificar e morrer no nosso lugar. Então não existe um aquebrantamento sem que haja a bondade de Deus. Então essas foram as 4 mensagens que nós ouvimos e nos ajudam a firmarmos mais e mais a Deus. E essa manhã nós queremos continuar nessa direção que vai nos ajudar nós a nos mantermos firmes no Senhor. E a mensagem que temos é firmando-se na palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar essa manhã. Essa é a mensagem que eu quero trazer essa manhã para os amados irmãos. Vamos ler, vamos orar e vamos agradecer ao nosso bom Deus, vamos pedir a direção do nosso Deus, vamos pedir a presença do Espírito Santo neste lugar para que nos guie e nos dá um entendimento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, queremos bendizer o seu nome, queremos exaltar por tudo, Deus, quanto tu és. Senhor, abra os nossos corações essa manhã, fale conosco, Deus. Derrama o seu Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar para ser o nosso professor. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse ano, quando nós entramos, Deus colocou para a congregação o texto de Isaías 54, nos versos 2, como o nosso texto-chave para esse ano. E ali nós destacamos 4 palavras, que são alarga, estende, alonga e essa última, firma. Firmar. A palavra firmar, ela nos remete em algo sólido, fundamento, estar assentado sobre um fundamento. E esse fundamento que nós vemos aqui é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o fundamento, é a regra de fé e prática das nossas vidas. Então, é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, que é a Bíblia, esse livro escrito que nós temos todos os dias. Esta é a mensagem de Deus. Esta é a palavra, é a regra, são os princípios, os valores que nós temos e que nós precisamos ter como discípulos, como crentes, vem por meio da palavra do Senhor. Às vezes nós temos ou pensamos que Deus nos abandonou, Deus já não fala mais com os homens, devido às circunstâncias que passamos, às lutas que temos todos os dias. Mas eu quero encorajar você que não. À medida que estudamos a palavra de Deus, à medida que buscamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus fala conosco todos os dias por meio da sua palavra. E por meio da palavra de Deus nós podemos entender os propósitos e a vontade de Deus. E também por meio da palavra de Deus nós podemos obedecer ao próprio Deus. E tratando-se sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós queremos tocar o primeiro ponto, dizer assim, que nós acreditamos em tudo o que Deus fala no seu livro. Tudo o que Deus fala no seu livro, nós acreditamos. Lemos ali em texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 14 a 17, ali onde Paulo elogia ao Timóteo pela sua firmeza, mas também ele exorta Timóteo a permanecer leal à verdade, à palavra de Deus. A palavra diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós vemos aqui esse elogio que Paulo faz ao Timóteo em poder se manter firme
mas também essa exortação que Paulo dá ao Timóteo e ele em poder se manter leal à verdade, à palavra de Deus, não se afastar da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos. Hoje vivemos num mundo caótico, num mundo onde não existe o absoluto, num mundo relativista, num mundo onde existem teólogos, estudiosos, talvez melhores que eu, que acham que a palavra de Deus, essa palavra escrita que nós temos aqui, os homens que escreveram, tiveram ou fizeram em si algum acréscimo que não vem de Deus. Ou até outros vão muito mais longe, dizer que há uma necessidade de poder atualizar a própria Bíblia. Nós precisamos ter o cuidado. Paulo está a chamar a atenção aqui, porque percebe-se que na caminhada do Timóteo, muitos outros se levantavam contra a verdade. Então, há essa necessidade de nós permanecermos firmes, leais naquilo que é a palavra, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós acreditamos em tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Nós não acreditamos parcialmente, mas nós acreditamos em tudo quanto Deus fala é verdade. Tudo quanto Deus diz por meio da sua palavra é verdadeira. Não importa esses estudiosos, não importam pessoas que vêm e se acham que os homens acrescentaram alguma coisa ou precisa de uma atualização. Só para dizer que a Bíblia é um livro moderno, sempre será um livro moderno. Ela foi, é hoje e será, porque é verdade. Deus, ele nunca muda. Nosso Deus é imutável. Então, se ele é imutável, também a sua palavra, ela nunca muda. Não é a Bíblia que tem que ajustar o padrão humano. Somos nós os homens que precisamos ajustar a nossa maneira, os nossos princípios, a maneira como nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não precisa de nenhuma atualização. Nós é que precisamos ir ao encontro da Bíblia. Então nós precisamos perceber isso, que tudo quanto está escrito na palavra de Deus é verdadeiro. Apóstolo Pedro, ele vai chamar a atenção, como também nós vemos em toda a palavra de Deus, chamando a atenção pelos falsos profetas, os falsos mestres. Ele vai dizer lá em 2 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 1 a 3, vai dizer assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, nós vemos que já há uma chamada de atenção em toda a Bíblia sobre falsos mestres, pessoas que não irão ensinar a verdade. Pois falsos profetas são aqueles que negam, que não pregam a verdade bíblica. Eles estão mais cingidos nos seus sentimentos e não na Bíblia. Eles inventam profecias, inventam sonhos e visões. Esses são falsos mestres. Eles procuram ensinar aquilo que não é de Deus, coisas que não têm a ver com Deus, coisas que não estão na palavra de Deus. E somos chamados a atenção por toda a palavra de Deus, porque hoje nós temos pessoas que levantam e pregam heresias, coisas que não têm nada com a palavra de Deus. Nos púlpitos nós vemos pessoas a pregarem. Aqui na África é terrível o que a gente vê. Principalmente, eu não posso falar lá nos outros continentes. É verdade que vejo pelas redes sociais, pela TV, uma ou outra vez, mas muitas dessas coisas nós vemos aqui em Moçambique, aqui na África, pessoas que não ensinam a palavra,
Principalmente essa questão do evangelho da prosperidade, evangelho de cura e libertação. Nós vemos profecias que não têm um respaldo bíblico, não têm um encoste bíblico, não têm uma fundação bíblica. Esses homens vão se levantando e as pessoas correm. Parece que o povo gosta de correr atrás das coisas que não são verdadeiras. E as pessoas vão, porque elas pretendem que possa haver ali um milagre na vida dele, que elas possam prosperar. No Ocidente, talvez a gente vê muito essa questão de ser motivado. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. Ele quer se sentir bem. Sabe? Nós precisamos ter o cuidado dessas coisas. Nós precisamos ter o cuidado desses tipos de ensinos. Nós precisamos nos virar e nos cingir na palavra de Deus. Um pouco por toda a Bíblia vai descrever sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos que nós deparamos todos os dias. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso fundamento. A palavra de Deus tem que ser a regra de fé e a regra da nossa prática todos os dias. Deve ser a palavra de Deus e não as coisas, não os ensinos, não as visões, as profecias que nós vemos que não tem esse respaldo bíblico, mas sim a palavra de Deus. Não, mas é porque a Bíblia, os homens, como já referi antes, os homens fizeram um acréscimo. Não, é porque a Bíblia, ela precisa fazer uma atualização da Bíblia. Quer dizer, quando nós fazemos uma atualização, queremos fazer essa atualização em função do quê? O que nós queremos atualizar na Bíblia? Sobre o pecado? Qual é o pecado que nós queremos acomodar na Bíblia? O ladrão é ladrão, mentiroso é mentiroso, o homossexual é homossexual. Seja qual for o pecado que está descrito na Bíblia, é pecado. Nós queremos atualizar para acomodar o quê? Nós queremos retirar algumas coisas para poder acomodar o que mesmo? O que nós queremos acomodar? Então nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, ficar na palavra, não sair da palavra. Se a palavra não diz, eu não faço. Se a palavra não diz, eu não falo. Se a palavra não diz, eu não ensino. Eu preciso ensinar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu acredito nessa palavra, em tudo que está nessa palavra. Tudo quanto essa palavra diz, vem de Deus. Eu não acredito no parcial dessa palavra, ou no parcial dessa palavra. Eu não acredito nisso. Eu acredito na sua totalidade. Essa palavra é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela transforma vidas, porque é palavra de Deus. E esse é o segundo ponto que nós vamos falar aqui, o poder da palavra de Deus. O escritor lá em Hebreus, ele vai descrever sobre o poder que a palavra de Deus tem na vida do ser humano. Se é a voz de Deus, se é Deus falando para os homens, então essa palavra tem que ser uma palavra poderosa. E em Hebreus, o escritor lá de Hebreus vai dizendo assim que essa palavra tem poder. Pois quando nós lemos em Hebreus no capítulo 4, nos versos 12, vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querido, eu quero fazer você voltar um pouco quando nós falamos sobre o aquebrantamento. Quando você lê no texto, no capítulo 8 do livro de Neemias, porque no fundo foi isso que provocou o aquebrantamento do povo. Foi isso que provocou o avivamento do povo. Não existe nenhum avivamento sem a exposição da palavra de Deus. Todo o avivamento acontece com a exposição da palavra de Deus. E quando nós vemos o texto lá em Neemias,
mostra que Neemias, ele levou a lei de Moisés, expôs a lei de Moisés. O povo foi à praça e houve ali uma leitura da palavra de Deus. Houve ali uma exposição. O povo reuniu-se para poder ouvir a palavra de Deus. Então, a leitura da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus trouxe choro, trouxe o aquebrantamento no povo. Então, a palavra de Deus, só a palavra de Deus pode transformar vidas humanas. Só a palavra de Deus, ela pode entrar no nosso coração e mexer com o nosso pecado. Pois, à medida que somos expostos mais e mais à palavra de Deus, o nosso pecado é encoberto e nós temos a oportunidade de poder virar-se para Deus, nos arrependermos, nos ajoelharmos, chegarmos na presença de Deus, nos aquebrantarmos com um coração sincero à medida que somos expostos à palavra de Deus. Então, é verdade que essa palavra, ela entra, penetra o mais profundo do nosso coração e à medida que ela penetra no nosso coração, ela transforma o nosso coração. Essa palavra, esse poder da palavra de Deus, refere aqui à autoridade e à clareza que a palavra de Deus tem em nossas vidas. E é através da Bíblia, hoje, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, de uma maneira assim simples e clara, por meio da palavra de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus de uma maneira clara. Quando nós lemos, quando nós meditamos da palavra de Deus, nós podemos ouvir a palavra de Deus de uma maneira clara. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É por meio da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela nos liberta, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos liberta da escravidão. Antes nós éramos escravos, mas quando nos mostraram, quando nós lemos, quando nós meditamos da palavra de Deus, entendemos que que Deus nos perdoa, Deus nos ama, e Deus tem um propósito com a nossa vida e ela nos liberta da escravidão. Ela limpa o nosso coração, ela limpa, nos purifica, nos traz de volta para Deus. Como diz a palavra de Deus lá em João, no capítulo 15, nos versos 3, vai dizer assim: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela nos limpa. A palavra de Deus nos leva à santidade, pois quando existe um quebrantamento do coração, depois da exposição da palavra de Deus, ela nos leva à santidade, porque é a palavra de Deus que traz novo modelo de viver, traz novos padrões da nossa vida, nos mostra o pecado, nos mostra a caminhar na obediência a Deus, é por meio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus também, ela nos leva a nos aperfeiçoar, a caminhar. Como nós vemos quando lemos aqui, quando nós lemos o texto lá em 2 Timóteo, o texto que já lemos, que diz 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, a palavra de Deus, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos crescendo no nosso conhecimento do caráter de Cristo e nós vamos corrigindo a nossa vida à medida que a gente vai. Nós queremos ser mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. Isso tudo vem por meio da palavra de Deus. Tudo isso está na palavra de Deus. Não podemos conhecer, não podemos ir em frente, não podemos andar, não podemos ter uma relação se Deus não falar por meio da sua palavra. Tudo aquilo que nós falarmos e não bater com a palavra,
de Deus, não é de Deus. Porque tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ir de acordo com a palavra de Deus. Paulo vai falar muito bem ali. Paulo vai dizer algo lá para os crentes na Galácia. Ele vai instruir aos crentes na Galácia dizendo o seguinte. Lá em Gálatas capítulo 1, nos versos 8 e 9, vai dizer assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Então não existe um outro evangelho, não existe uma outra palavra a não ser a palavra de Deus. Não devemos nos aceitar ou nos sujeitar que ensinos venham e não sejam de Deus. Querido, deixa-me só dizer que nós vivemos nesses dias, nós vivemos aqui na África. Como eu disse antes, não posso falar nada dos outros continentes, mas aqui na África, onde nós vemos pessoas a serem submetidas ao sale, nós vemos pessoas a serem submetidas à água abençoada, nós vemos pessoas a serem submetidas ao quê? Pessoas trazem panos cortados para que o pastor vá lá e abençoe. Nós vemos sprays na cara, pessoas inventam óleos com sprays para poder... Nós vemos perfumes não sei o quê, nós vemos rosas ungidas, nós vemos homens que já nem sequer se arrependem do pecado, porque toda coisa é que venha para a igreja e você será abençoada, venha para poder ouvir uma palavra de profecia, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Então essas são as palavras que nós ouvimos mais e mais hoje. Mas o Evangelho, ele começa na cruz com Jesus Cristo. Não nessas coisas materiais, mas ele começa na cruz com Jesus Cristo. E nós só poderemos entender que não é acerca de nós, nunca foi acerca de nós, mas tudo é acerca de Deus, por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus já quebranta os nossos corações, nos leva ao arrependimento. E nós precisamos, queridos irmãos, voltar a estudar a palavra de Deus, nos prostrarmos mais na palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos. É isso que nós devemos andar. Essa palavra é verdadeira. Não existe outra palavra a não ser a Bíblia Sagrada. Por isso eu vou concluir falando sobre a inerência bíblica. Essa é a conclusão que pretendo fazer. A inerência bíblica. Inerente significa a qualidade de estar livre de qualquer tipo de falsidade ou engano. Dessa forma, nós podemos dizer de uma maneira clara e verdadeira que as Escrituras são totalmente verídicas e fidedigna em toda sua afirmação. Tudo quanto a palavra de Deus afirma, tudo é verdadeiro. Então, essa é a inerência bíblica. A Bíblia é inerente em toda informação que transmite, como também propósitos que expõe e as reivindicações que apresenta. A sua inerência é plena e é absoluta. A inerência bíblica, ela é plena e ela é absoluta. É isenta de erros doutrinários. A Bíblia é isenta de erros doutrinários. É isenta de erros culturais. É isenta de erros científicos. Ela nos inspira confiança, porque o conteúdo que apresenta é verdadeiro e absoluto. Nosso Deus é imutável e a sua palavra também, ela é imutável. Ela é
relevante nos dias de hoje. Ela é moderna para os dias de hoje, como me referi antes. Ela sempre será. Por isso que não precisa de ser inventada. A palavra de Deus não precisa de ser atualizada, não precisa de receber alguns aplausos nossos, porque é a palavra do próprio Deus. E o que nós acreditamos é que Deus nunca mente. Ele não é homem para poder mentir. Vê como diz 2 de Samuel, nos versos 7 e 22, vai dizendo assim: agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tens falado a teu servo este bem. E depois também em Titos vai dizer assim, Titos 1, 2, vai dizer: em esperança da vida eterna, a qual que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Em Números 23, 19, vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Então, nós entendemos aqui que Deus, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é plena, a palavra de Deus é absoluta. Deus não muda. A palavra de Deus é absoluta, desculpa. A palavra de Deus é absoluta, ela não muda. E é nessa palavra que nós precisamos confiar. É nessa palavra que nós precisamos ficar. Quando somos postos essa palavra, quando nós nos firmamos nessa palavra, o aquebrantamento acontece. Nós voltamos para Deus, nos arrependemos, queremos conhecer mais a sua vontade, queremos obedecer a Deus por meio da palavra de Deus. Então, firma-se na palavra de Deus, anda de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe, reflita, medita, estude a palavra de Deus para que não haja engano. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, mas reflita na palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém.